Imagine uma rainha tão perigosa e cruel que as pessoas até tremiam ao ouvir seu nome. Essa é a história de Atália, a filha de dois dos personagens mais terríveis da Bíblia, Acabe e Jezabel. Ela cresceu em um lar onde tudo era feito contra Deus. Seus pais adoravam ídolos, perseguiam profetas e faziam tudo o que era errado. Agora, pense em como seria se alguém como ela se tornasse rainha e começasse a governar com a mesma maldade. Atália não só trouxe destruição, mas fez algo ainda mais assustador. Tentou apagar para sempre a promessa de Deus ao povo de Judá. E sabe o que é mais chocante? Ela não teve medo de usar crueldade até contra a própria família para conseguir o que queria. Prepare-se, porque essa é uma história cheia de traições, reviravoltas e uma luta pela sobrevivência do plano de Deus. Vamos mergulhar nesse capítulo sombrio, mas cheio de lições poderosas. Atália era filha de um rei chamado Acabe e de uma rainha chamada Jezabel, que tinham fama de serem muito malvados. Eles não gostavam de seguir as leis de Deus e adoravam ídolos, coisas que iam contra tudo que o povo de Israel acreditava. Imagine viver numa casa onde tudo era cheio de intrigas, planos ruins e idolatria. Pois foi exatamente nesse ambiente que Atália cresceu. Se você está gostando dessa história cheia de mistérios e reviravoltas, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma história incrível como essa e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos cheios de emoção e aprendizado. Vamos juntos nessa jornada. A mãe de Atália, Jezabel, era conhecida como uma das mulheres mais perigosas e teimosas da Bíblia. Ela fazia de tudo para destruir os profetas de Deus e obrigava as pessoas a adorar falsos deuses. Já o pai dela, Acabe, era um rei que fazia o que queria, sem se preocupar com o que era certo, e até mandava matar pessoas para conseguir o que desejava. Agora imagine, com pais assim, Atália acabou aprendendo coisas erradas desde pequena, e isso mudou o caminho da vida dela. Quando Atália cresceu, ela se casou com Jorão, que era filho do rei Josafá de Judá. Esse casamento parecia uma estratégia inteligente, unir dois reinos, Israel e Judá, para ficarem mais fortes juntos. Mas sabe o que aconteceu? Atália trouxe com ela as ideias ruins da casa dos pais. Foi como se ela tivesse carregado uma mala cheia de idolatria e desobediência a Deus, espalhando tudo isso no novo reino. Essa união, que deveria ser algo bom, acabou trazendo muitos problemas para Judá. Depois que se casou com Jorão, Atália começou a influenciá-lo com suas ideias erradas. Jorão era o rei, mas ele acabou seguindo os conselhos dela e se afastou completamente dos caminhos de Deus. Ele começou a adorar ídolos e governou de forma injusta. Imagine um rei que deveria cuidar do seu povo, mas em vez disso, toma decisões ruins porque está ouvindo a pessoa errada. Foi exatamente isso que aconteceu. E Judá, que antes era um reino cheio de fé, começou a se afastar de Deus cada vez mais. O reinado de Jorão foi cheio de problemas, e tudo ficou ainda pior com o tempo. Ele enfrentou guerras, perdeu batalhas e acabou gravemente ferido. No fim, sua vida terminou de forma trágica. Para piorar, o filho dele e de Atália, chamado Ocosias, seguiu exatamente os mesmos passos errados. Influenciado pela mãe, ele também adorava ídolos e fazia coisas ruins aos olhos de Deus. Parecia que a família estava presa em um ciclo de escolhas ruins, cada vez mais distantes do caminho certo. Quando Jorão e Ocosias morreram, Atália decidiu fazer algo que ninguém esperava. Ela tomou o trono de Judá para si e se tornou a única mulher a reinar nesse reino. Mas sabe o que ela fez para conseguir isso? Algo terrível. Ela mandou matar todos os seus próprios netos para garantir que ninguém pudesse tirar o trono dela. Agora imagine, ela estava tão obcecada por poder que nem se importou em machucar sua própria família. Foi um momento muito sombrio para o reino de Judá. Entre os netos de Atália que ela tentou eliminar, havia um bebê chamado Joás. Mas algo incrível aconteceu. Josabe, a tia de Joás e irmã de Ocosias, tomou uma atitude corajosa. Ela escondeu o pequeno Joás no templo de Deus, longe do alcance de Atália. Imagine o perigo. Josabe sabia que, se Atália descobrisse, sua vida estaria em risco, mas ela fez isso, mesmo assim, para proteger o bebê. Foi como esconder uma pequena chama de esperança em meio à escuridão,
garantindo que a promessa de Deus sobre a linhagem de Davi continuasse viva. Joás ficou escondido no templo por 6 anos, sendo cuidado com muito amor e cuidado por Josabe e pelos sacerdotes. Durante esse tempo, ninguém imaginava que o herdeiro legítimo ao trono estava vivo, bem debaixo do nariz de Atalha. Enquanto ela governava com crueldade e continuava promovendo idolatria, o pequeno Joás crescia no templo, aprendendo sobre Deus e sendo preparado, mesmo sem saber, para um dia salvar o reino de Judá. Era como uma semente que germinava em segredo, esperando o momento certo para florescer. Depois de 6 anos escondendo Joás, o sacerdote Joiada decidiu que era hora de agir. Ele reuniu guardas, soldados e pessoas de confiança para colocar um plano em prática. Imagine a tensão. Tudo precisava ser feito com cuidado para que Atalha não descobrisse. Joiada esperou o momento certo e levou Joás, agora com 7 anos, diante do povo no templo. Lá, ele colocou a coroa na cabeça do menino, entregou-lhe a lei de Deus e o proclamou rei. As pessoas ficaram tão felizes que começaram a bater palmas, tocar trombetas e gritar: "Viva o rei!" Foi um momento de alegria, como se a luz finalmente tivesse voltado a brilhar em Judá. O barulho da celebração chegou aos ouvidos de Atalha. Furiosa, ela correu até o templo para ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá, viu Joás, o legítimo herdeiro, sendo coroado como rei. Imagine o choque dela ao perceber que seu poder estava escapando por entre os dedos. Ela rasgou suas roupas e gritou: "Traição! Traição!" Mas já era tarde demais. O plano de Joiada tinha dado certo, e o povo estava do lado de Joás. Atalha, que reinou com tanta crueldade, finalmente estava diante do fim de sua tirania. Joiada, o sacerdote, não permitiu que Atalha fosse morta dentro do templo, pois sabia que aquele era um lugar sagrado. Ele ordenou que os guardas a levassem para fora, junto com qualquer um que tentasse protegê-la. Atalha foi executada, e sua morte marcou o fim de um reinado cheio de idolatria, crueldade e injustiça. O povo de Judá finalmente estava livre de sua tirania, e uma nova esperança nasceu com o reinado de Joás, que agora tinha a chance de restaurar o reino aos caminhos de Deus. Foi como limpar o chão depois de uma tempestade, pronto para recomeçar. Com a morte de Atalha, Joiada assumiu um papel essencial no reinado de Joás. Ele guiou o jovem rei, ensinando-o sobre as leis de Deus e ajudando-o a liderar com justiça e sabedoria. O templo, que havia sido abandonado e profanado durante o reinado de Atalha, começou a ser restaurado. Era como se o coração espiritual de Judá estivesse voltando a bater forte novamente. Sob a liderança de Joás e com o apoio de Joiada, o povo começou a reconstruir sua fé e a viver de acordo com os ensinamentos que tinham sido deixados de lado por tanto tempo. Judá finalmente estava voltando para Deus. A restauração do templo não foi apenas uma reforma física, foi também um símbolo poderoso de renovação espiritual em Judá. O jovem rei Joás, orientado por Joiada, convocou o povo para trazer ofertas e ajudar na reconstrução. Todos se uniram, desde os mais simples até os mais importantes, para devolver ao templo sua antiga glória. Imagine a alegria e o entusiasmo nas ruas, com todos trabalhando juntos, sabendo que estavam reconstruindo algo sagrado. Com o templo restaurado, as cerimônias de adoração a Deus voltaram a acontecer, trazendo esperança e paz ao povo. A aliança com Deus, que havia sido quebrada durante o reinado de Atalha, estava sendo renovada. O reinado de Joás tornou-se um marco de como a fé, quando colocada em ação, pode transformar uma nação inteira. Foi um novo começo para Judá, uma lembrança de que, mesmo após tempos sombrios, a luz pode brilhar novamente. Apesar do reinado promissor de Joás no início, sua história também serve como um alerta. Depois da morte de Joiada, o sacerdote que o guiava, Joás começou a se afastar das boas escolhas. Sem a influência sábia de Joiada, ele passou a ouvir conselhos errados, permitindo que a idolatria voltasse a crescer em Judá. Imagine um barco que estava navegando em águas tranquilas, mas que, sem seu capitão, começa a desviar para uma direção perigosa. Essa mudança no coração de Joás trouxe problemas ao reino e tristeza ao povo.
Sua história nos lembra o quanto é importante ter líderes que permanecem firmes nos caminhos de Deus e que as decisões de quem está no poder podem impactar uma nação inteira, para o bem ou para o mal. Judá, mais uma vez, teve que enfrentar as consequências de se afastar do caminho certo. O final da história de Joás traz uma lição poderosa. Após anos de afastamento de Deus e de decisões erradas, ele enfrentou revoltas dentro do próprio reino. Algumas pessoas, descontentes com suas escolhas, conspiraram contra ele. Imagine a decepção de um povo que antes via Joás como um símbolo de esperança, mas que agora o via como um rei perdido e distante do propósito para o qual foi escolhido. Joás foi ferido mortalmente por seus próprios oficiais e acabou sendo substituído. Sua história, que começou com um resgate milagroso e um reinado cheio de promessas, terminou de forma trágica. Isso nos lembra que mesmo os começos mais brilhantes podem ser obscurecidos por escolhas ruins, e que permanecer fiel a Deus é essencial para manter um caminho de luz e justiça. A história de Joás ecoa como um aviso. É preciso não apenas começar bem, mas também perseverar até o fim. A história de Atalha e Joás deixa ensinamentos profundos sobre escolhas, consequências e a importância da fidelidade a Deus. Atalha, com sua ambição e idolatria, mostrou como o poder corrompido pode destruir famílias e nações. Por outro lado, a coragem de Josabe ao salvar Joás e a sabedoria de Joiada ao guiá-lo nos primeiros anos de seu reinado destacam o poder da fé e da determinação em momentos de adversidade. O início triunfante de Joás é uma lembrança de como Deus pode usar até mesmo situações difíceis para cumprir suas promessas. No entanto, sua queda no final do reinado serve como um alerta para a necessidade de vigilância espiritual. Essa história nos ensina que, mesmo em tempos sombrios, a luz da esperança pode surgir. Mas manter essa luz acesa exige perseverança e escolhas constantes de retidão. É um convite para confiar em Deus e seguir seus caminhos em todas as etapas da vida. Além de tudo, a história de Atalha e Joás destaca o impacto que líderes têm sobre seus povos e como suas decisões refletem na vida de muitos. Atalha usou seu poder para espalhar o caos e a idolatria, colocando seus próprios interesses acima de tudo. Já Joiada, o sacerdote, mostrou o poder de uma liderança guiada pela fé e pela sabedoria, restaurando o templo e o coração espiritual do povo. Por outro lado, Joás nos lembra que uma liderança sólida precisa de firmeza e continuidade no caminho certo. Quando ele perdeu sua base espiritual, representada por Joiada, o reino de Judá começou a se desviar novamente. Essa história nos ensina que, para manter a ordem e a prosperidade, é necessário que líderes sejam não apenas guiados por princípios no início, mas também comprometidos com eles até o fim. Outro ponto marcante dessa história é como Deus sempre preserva seu plano, mesmo em meio ao caos. Quando Atalha tentou exterminar a linhagem de Davi, parecia que a promessa de Deus estava em risco. Mas através da coragem de Josabe e da sabedoria de Joiada, a linhagem foi preservada, mostrando que nada pode frustrar os planos divinos. Joás, escondido por anos no templo, era a prova viva de que Deus nunca abandona suas promessas. Essa lição é um lembrete poderoso de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Sua fidelidade é maior do que qualquer obstáculo ou maldade humana. Assim, a história de Joás nos inspira a confiar na providência divina, sabendo que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus está presente e seu propósito será cumprido. Por fim, a narrativa de Atalha e Joás nos ensina que, mesmo em meio à corrupção e ao desespero, sempre há espaço para a coragem e a fé de pessoas comuns fazerem a diferença. Josabe e Joiada são exemplos claros de como indivíduos movidos pela confiança em Deus podem transformar o destino de uma nação. Essa história também nos mostra que Deus utiliza pessoas e circunstâncias improváveis para cumprir seus planos. Joás, um menino escondido, tornou-se um instrumento para restaurar Judá e o templo, provando que ninguém é pequeno demais para ser usado por ele. É uma história que reforça o poder da obediência, da fé e da determinação em tempos de adversidade, lembrando-nos de que, mesmo nas trevas,
há esperança e redenção para aqueles que confiam em Deus. Por último, a história de Atalha e Joás também ressalta a importância de manter viva a adoração verdadeira e a conexão com Deus, mesmo em tempos difíceis. O templo, que foi negligenciado e profanado durante o reinado de Atalha, tornou-se o centro da restauração espiritual de Judá, sob a liderança de Joiada e Joás. Essa restauração do templo simboliza que, mesmo após períodos de queda e afastamento, é possível voltar a Deus e reconstruir aquilo que foi perdido. Assim como o povo de Judá trabalhou unido para restaurar o templo, somos lembrados de que cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de uma vida espiritual forte e conectada com Deus. A história termina com um convite claro: confiar em Deus, perseverar na fé e trabalhar juntos para trazer luz em tempos de escuridão. Gostou dessa história cheia de emoção e lições poderosas? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e venha continuar explorando essas histórias incríveis com a gente. Até a próxima e que Deus abençoe sua vida.